O que o Senhor Jesus Cristo pode fazer pelo ser humano? Eu sou o pastor José Batista, convido você a acompanhar-me em mais este encontro com a palavra e buscaremos as respostas nas Santas Escrituras a este questionamento. O texto de Colossenses capítulo 1, 21 e 22 nos diz: Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. O texto de Gênesis, capítulo 3, o versículo 23 e o 24 nos diz: Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Vemos nesse texto que o homem ele foi lançado fora da presença de Deus, foi expulso da presença de Deus. Esse texto esclarece este outro texto que li anteriormente, de Colossenses 1, 21, 22, onde o apóstolo Paulo nos diz: Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Veja então que lá no início da criação, Deus lançou o homem fora da sua presença. Após terem pecado, o homem, a mulher, Adão e Eva, cometeram o pecado da desobediência, optaram em dar ouvido ao tentador e assim desobedeceram a Deus. E por isso foram lançados fora da presença de Deus, pois haviam cometido o pecado da desobediência. Embora Deus ame o pecador, mas o pecado o aborrece, assim nos diz a sua palavra. Então, tendo pecado, o homem e a mulher, Deus os lançou fora da sua presença. E estando vivendo separado de Deus, acredita-se que continuaram a praticar determinados atos e ter alguns procedimentos que eram contrários à vontade de Deus, pois assim eles já haviam feito no início. Então o apóstolo Paulo diz que antes vocês estavam separados de Deus. Então veja que o apóstolo Paulo está dizendo algo que de fato ocorreu. Tendo Deus os lançado fora do jardim do Éden, eles ficaram, o homem e a mulher, a criação humana de Deus ficou separada de Deus. E ele ainda diz: em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. O ser humano passou a viver como que inimigo de Deus, porque não fazia a vontade de Deus. Pelo contrário, fazia tudo aquilo que desagradava a Deus. É importante lembrarmos que Deus, a essência de Deus é ser santo, que é um dos atributos de Deus, é a santidade. Então, o ser humano vivendo em desobediência a Deus, pecando contra Deus, ele estava vivendo como que inimigo de Deus. Mas o apóstolo Paulo ele continua: Mas agora ele os reconciliou pelo corpo de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Veja que a atitude ou gesto de reconciliar a humanidade
com Deus foi um ato do próprio Deus. A atitude de Deus em dar o seu Filho Jesus, como nos diz o texto, né? Para morrer na cruz, assim como ele morreu. Deus deu seu único Filho para morrer na cruz, para, através dele, de seu Filho, o ser humano possa ser reconciliado com Deus. E essa reconciliação ocorre quando o ser humano reconhece o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, dando a sua vida pelos pecadores, derramando o seu sangue, sendo ferido. Então, quando o ser humano reconhece este sacrifício e recebe ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e perdoador de seus pecados, então, neste momento, ocorre a reconciliação do homem, do ser humano, com Deus. Lembrando que o Senhor Jesus, sim, morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, é um Deus vivo que pode socorrer o pecador e pode perdoar-lhes os seus pecados. Também, em Romanos 5, 10, nos diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Somos salvos por sua vida, pela vida do Senhor Jesus Cristo, que morreu, mas voltou a viver, ressuscitou. Por Ele, nós somos reconciliados com Deus e alcançamos a salvação. Somos salvos. Veja que o apóstolo Paulo, ele está falando aqui a pessoas que já reconheceram o Senhor Jesus Cristo como Senhor, Salvador, perdoador dos seus pecados, portanto, são pessoas salvas. Por isso ele fala sempre no pretérito, o tempo passado, quando ele diz, quando éramos inimigos. Ou seja, ele está falando a pessoas que eram ou que foram inimigos de Deus, mas que agora são pessoas reconciliadas, se reconciliaram com Deus, ou foram reconciliados com Deus pelo gesto de Deus em dar o seu Filho para morrer pelo pecador. No mesmo texto em que li Colossenses 1, 21, 22, ele diz, antes vocês estavam separados. Veja que aqui também no passado. Ele diz, antes vocês estavam separados. Agora não estão mais, porque já se reconciliaram com Deus. Já reconheceram o sacrifício do Filho de Deus. Já receberam o Filho de Deus como Senhor e Salvador. E isso nos leva a meditar também naquelas pessoas que ainda não tiveram esta mesma atitude, ou seja, de reconhecer ao Senhor Jesus como Filho de Deus, reconhecer o sacrifício que o Senhor Jesus fez lá na cruz do Calvário, e estas pessoas, é evidente que ainda não se reconciliaram com Deus. E isto é muito preocupante, porque estas pessoas que mesmo tendo essa oportunidade de se reconciliarem com Deus e que não o fazem, essas pessoas um dia terão que comparecer, ou serão levadas a comparecer diante do Senhor Jesus, naquele momento, não mais com um propósito de salvação, mas com um propósito de receber uma sentença de condenação, pois tiveram toda a oportunidade, Deus deu há alguns longos anos de vida para que essas pessoas se reconciliassem com Deus. E se assim não o fizeram, terão que comparecer diante do Senhor Jesus, como eu disse, para receber uma sentença de condenação. E a condenação
é a morte eterna, é ser lançado no inferno e, claro, após o julgamento já, então, ser lançado no lago de fogo, pois assim nos ensina a palavra de Deus. Mas o texto é o texto de Coríntios, segundo aos Coríntios 5, 17 ao 19, nos diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então veja que tudo isso provém de Deus. Toda a iniciativa para a salvação do ser humano, para a reconciliação do ser humano com Deus, partiu do próprio Deus. Isso é um gesto de muito amor. Deus deu seu único Filho para morrer por nós pecadores na cruz do Calvário. E também, segundo aos Coríntios 5:20, nos diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, nós, cristãos, estamos sempre propagando o Evangelho. Então, é Deus falando através de nós. Reconciliem-se com Deus. Meu amigo, minha amiga, Deus tem dado a oportunidade a você. Não perca essa oportunidade. Reconcilie-se com Deus. Receba o Senhor Jesus como teu Senhor, o teu Salvador. Reconheça que você é um pecador e que precisa do perdão de teus pecados. Nós, cristãos, fizemos isso um dia. Fomos perdoados e fomos reconciliados com Deus. Isso é maravilhoso. Faça isso você também. Que Deus nos abençoe e nos guarde.